Não plante abacate e nem limão siciliano dessas duas formas. Ressaltando a questão desse pomar, esse pomar não foi elaborado por mim, o desenvolvimento desse projeto foi elaborado por outros profissionais contratados pelo produtor há 6 anos atrás, mas hoje estamos presentes aqui para a gente trazer um panorama, o que esse produtor pode estar fazendo como orientação para que ele possa ter um melhor resultado em cima dessa questão do adensamento do pomar. Eu sempre gosto de trazer os dois lados dos produtores rurais do segmento de produção de abacate e de limão siciliano ou de qualquer outro segmento da citricultura onde que se trabalha consorciado. Existe o lado bom e existe o lado ruim. Qual que é a questão do produtor que vai ter sucesso perante ao produtor que não vai ter sucesso? É a questão de uma boa formação do projeto com profissionais que são da área do cultivo comercial de produção de abacate e da citricultura. Não adianta vocês, produtores, quererem ter sucesso no seu pomar sem vocês conhecerem as culturas, ou até mesmo se você não conhece, você busca profissionais, mas esses profissionais não são da área do segmento comercial dessas duas culturas, tanto da cultura do abacate como da cultura da citricultura, porque depois o problema que você, produtor, vai encontrar em seu pomar vai ser muito grande e os manejos para combater esses problemas não são manejos eficientes. Fica nesse vídeo até o final para vocês verem a questão desse pomar onde que o produtor elaborou o projeto junto com profissionais que não era da área, e vocês vão verem a dor de cabeça que esse produtor está tendo em seu pomar, aonde que agora, para trazer solução para ele, é bem mais difícil para poder recuperar esse pomar. Estamos no interior de São Paulo, trazendo para vocês a formação desse pomar, um pomar comercial de abacate consorciado com limão siciliano, um pomar de 6 anos de idade, aonde que é um pomar que foi feito com um adensamento muito expressivo, aonde que agora o pomar fechou, alta incidência de pragas e doença, o abacate não forma, o limão não consegue produzir com qualidade, o produtor não consegue ter uma rentabilidade porque o pomar está adensado, feito sem nenhuma forma para favorecer tanto a cultura do abacate como a cultura do limão siciliano. Aqui, como vocês podem observar, a gente tem a cultura do abacate, como vocês até podem observar, ele está florindo, né, passando pelo processo de produção, 6 anos de idade. Uma planta totalmente fora dos padrão, que uma planta de abacateiro deve estar com 6 anos de idade. Isso já demonstra a questão de você adensar o pomar. A planta não se desenvolve e esse é o resultado que você vai encontrar. E aqui a gente tem a planta do limão siciliano. Olha para vocês verem, com 6 anos de idade, também está passando pelo momento de frutificação, como vocês podem observar. Limão siciliano. E olha para vocês verem o adensamento desse pomar. Não existe você no segmento comercial fazer um projeto dessa forma. Não adianta você em uma pequena área querer colocar muitas plantas, porque o resultado vai ser esse. Olha para vocês verem um espaçamento de uma rua para outra de 6 metros. Da rua principal do limão siciliano para a outra você tem 6 metros. Dessa rua, aonde que é a rua que está a rua principal do abacate, para cá você tem 3 metros de distância. Então isso faz que a planta, com pouco tempo de pomar, você tenha esse fechamento. Não é o ideal para vocês, produtores, trabalharem dessa forma. Não existe. Isso só traz prejuízo para você, produtor. Então, vocês poderem observar na prática, em cima de outros projetos que deram errado, para que vocês não venham errar. Nessa questão aqui, de espaçamento, ele está péssimo na questão de adensamento. E também, de um limão siciliano para o outro, falando da cultura do limão siciliano, ele deixou com 2 metros. Então você tem um limão muito perto um do outro também, muito adensado. Olha para vocês verem. E a gente vai ter mais aprofunda aqui, que vocês vão observar, do pé de abacate para o outro, você tem 2 metros de distância também na rua principal,
que vai ser a rua onde que vai estar os abacates. Olha para vocês verem. Vocês têm a ideia que nesse processo aqui não tem como ter qualidade na formação das plantas. Por isso que o abacate não desenvolve e nem a cultura do limão siciliano. E olha para vocês verem o resultado que o pomar se encontra hoje, né? Denso. E o produtor já elaborou podas laterais no meio desse pomar. E mesmo assim as plantas estão fechadas. O porquê? Porque o limão siciliano, diferente do limão Tahiti, o porte de árvore dele é muito maior, né? Então você já tem uma área que tranquilamente vai fechar na questão de espaçamento. Olha aqui os limões sendo produzidos. Aqui tinha uma planta de abacateiro, já teve que ser retirada, porque ela acabou morrendo no meio da lavoura. Muitas plantas acabaram morrendo no meio desse pomar. E aqui você vai ter uma outra planta de abacate. E olha a situação que ela se encontra. Dá uma olhada para vocês verem. Olha o resultado que o produtor está encontrando com uma árvore de abacateiro de 6 anos de idade. É esse aqui, ó. 2 metros de uma planta do limão para a planta do abacate, e a outra 2 metros também. E olha o resultado. Eu sempre trago para vocês aqui a importância do desenvolvimento do projeto. Essa propriedade teve um desenvolvimento em cima das recomendações dos especialistas que estavam auxiliando o produtor. Então busque observar o que está chegando para vocês de informação sobre o desenvolvimento desse projeto. O produtor não pode ser refém também dos profissionais que chegam até ele ou que ele busca para auxiliar ele no campo. Você, como produtor, deve buscar profissionais que sejam da área, profissionais que sejam renomados, profissionais que sejam do segmento de produção do abacate juntamente com a citricultura. Porque senão é esse o resultado que vocês, produtores, vão ter na sua lavoura. Aproveitando, deixa aqui no comentário sobre a sua opinião sobre a questão de trabalhar com projetos adensados dessa forma, igual que vai ser o resultado para melhorar o desenvolvimento desse pomar. Então, falando para vocês na questão de adensamento, até mesmo se fosse um cultivo comercial de produção de abacate, trabalhar com esse adensamento com variedades tropicais não existe. Até mesmo se fosse apenas abacate aqui, com esse espaçamento, estaria um pomar abafado. Igual que as consequências de trabalhar com esse pomar adensado. Você tem alta incidência de desenvolvimento de pragas e doenças. Você transforma esse ambiente favorável, porque você não tem entrada de luz do sol e você aumenta o nível de umidade desse pomar. Então se torna um ambiente favorável para o desenvolvimento de doenças. Doenças na cultura do abacate e doenças na cultura do limão que está sendo cultivado aqui, no caso do limão siciliano. Doenças como gumose, ela ataca demais, principalmente no sistema radicular. Na hora de formar um fruto, você tem desenvolvimento de doenças da aracnose no abacate que você está produzindo, entre outras doenças que vão atacar também. Pragas, você tem um ataque muito expressivo do ataque da broca perante a um pomar muito adensado, porque você transforma esse pomar no ambiente onde ela gosta para poder sobreviver e reprocriar. Então por isso que você tem uma incidência muito grande em ataque da broca, principalmente em pomar adensado. Na cultura do limão siciliano, você vai ter um ambiente muito mais favorável para o ataque do green no meio da lavoura, né? Por mais que você não esteja numa região onde que tem uma incidência tão grande do green. Então, você observar essa questão do adensamento não traz resultado para o produtor. Uma outra questão, esse adensamento, você não consegue fazer uma aplicação eficiente com fungicida e inseticida, porque naturalmente o maquinário que anda aqui no meio, ele não consegue ter espaço para fazer a pulverização correta, mesmo que for uma pulverização manual ou uma pulverização feita com turbina, você não consegue ter uma melhor performance, tanto na questão de pulverização do abacate, como na questão de pulverização contra pragas e doenças do limão siciliano. Uma outra questão também, você não consegue trabalhar com um pomar desse sem estar efetuando muito sistema de poda, porque naturalmente esse pomar já teve as lateral muito antes dos 6 anos de idade, já feito o sistema de poda, tanto no limão siciliano como na cultura do abacate, porque se ele não tivesse feito essa poda, já estaria muito mais fechado e você não conseguiria andar aqui no meio. Então você faz um sistema de poda onde
que depois de feito esse sistema de poda, você deixa o ferimento dessa planta, onde foi feito a poda, por mais que você passe produtos cicatrizantes, fica mais exposto, porque a umidade está nesse pomar. A entrada de luz não existe. E quando você também faz um adensamento muito expressivo como esse, você não consegue ter um bom desenvolvimento da planta na questão sistema radicular e também na questão parte aérea, porque você tem uma competição de plantas muito expressiva pelos nutrientes que tem nesse solo. Então, mesmo que você reponha os nutrientes em cima de uma boa adubação, as plantas que estão ocupando esse espaço estão muito perto, então a absorção desses nutrientes é muito mais rápido e as plantas não conseguem ter a eficiência de poder se desenvolver. Então é muito importante essa questão de você observar o espaçamento. Tome muito cuidado nessa questão de adensar os pomares, mesmo que não for um pomar consorciado com duas culturas, até um pomar simples que fosse ou de limão siciliano ou só da cultura do abacate, estaria dando errado nesse espaçamento. Eu sempre gosto de trazer para vocês, produtores, a questão dos benefícios que trabalhar com a cultura do abacate ou com a cultura de citricultura, como o limão siciliano, o limão Tahiti, pode agregar vocês pequenos produtores, ou médio ou grandes produtores, né? Os benefícios que essas variedades traz em cima de um bom projeto é muito expressivo. Mas também precisamos mostrar que quando o produtor ele não vai pelo caminho correto, ou até mesmo ele não consegue identificar o que está sendo feito no pomar dele, o problema é grande. Como qualquer cultura, você não faz um bom trabalho, o problema é esse que vocês estão vendo. Ó, que pomar adensado, aonde que agora a gente precisamos observar com carinho a situação que o produtor tem na situação de recurso, o que pode ser feito em cima das necessidades que ele se encontra hoje. Ou por quê? Porque não adianta chegar aqui para o produtor e falar para ele que tem que arrancar, porque muitas vezes o produtor está com orçamento baixo, você entendeu? Então a gente precisa primeiramente entender o produtor. Olha aqui, ó, aqui entrou um trator para poder fazer uma pulverização recentemente. Olha o galho, a forma que fica. Então, essa questão de poder trazer para vocês os lados ruins que muitos produtores encaram na questão da fruticultura é muito importante, né? Porque nem tudo é flores, né? Nem tudo existe o lado bom. Olha para vocês verem um ponto mais importante, a situação desse pomar. Olha aqui para vocês verem a questão do ataque de broca do tronco do abacateiro. Olha aqui para vocês verem. O pomar tomado conta, e hoje a broca é o que mais traz problema para os produtores na produção de abacate. E esse é um ambiente favorável para a broca do tronco do abacateiro fazer a infestação no pomar. Mais um pé de abacate. Aqui também, ó, você pode ver a questão de formação de algas nas folhas do abacate. Por quê? Você adensou, você aumentou a umidade e você não consegue fazer a pulverização. Para vocês identificarem, 6 anos de idade, jamais com o pé de abacate poderia estar o tronco dessa forma que vocês estão vendo aqui, ó, pequeno. E aqui, ó, mais uma vez, para vocês identificarem o ataque da broca. Olha para vocês verem, troca do tronco. Olha para vocês verem a broca do tronco do abacateiro. Mais uma vez atacando pelo o ambiente que se tornou esse pomar. A questão do excesso de mato que vocês podem ver no meio desse pomar é difícil. Questão do produtor, porque que ele precisa roçar nas maquininhas costal, porque fechou demais o pomar, o trator não entra com uma roçadeira maior. E uma outra questão também, o produtor acaba desanimando, né? Porque como que ele faz todo o investimento que ele fez e se torna isso o pomar. Olha para vocês verem a situação desse pomar. Então, trazer a realidade para vocês de perto, para vocês produtores identificarem a forma correta de se trabalhar, igual que aos erros que acontecem e o que pode acontecer para vocês se vocês não tomarem cuidado no desenvolvimento do projeto, é esse daqui. Então existe dois lados da moeda, né? Existe aquele produtor que tem sucesso e aquele produtor que não tem sucesso. E olha para vocês verem mais uma planta de abacateiro de má formação. E olha para vocês verem a situação, né, que se encontra a parte do limão siciliano. A questão mais importante a ser tratada nesse pomar agora, o que vai ser feito a partir desse momento? O melhor caminho a se tomar em cima de uma situação dessa. A primeira coisa é retirar os pés de abacateiro no meio desse pomar. Porque não adianta em si você trabalhar com a cultura do abacate
em espaços adensados. Até mesmo se fosse um pomar comercial de abacate, estivesse dessa forma, não teria como produzir um abacate de qualidade, produzir uma boa formação dessas plantas e transformar esse pomar em um pomar altamente rentável para o produtor. Então, numa situação dessa, retira os abacateiros no meio, porque são as plantas menores, na quantidade menores, plantadas no meio desse pomar, e mantém a parte do limão siciliano. Nessa questão, em cima do limão siciliano, ele está adensado demais. Mesmo para a citricultura, no espaçamento como que está sendo utilizado nesse pomar, não vai acabar trazendo um bom resultado. O que se pode ser feito nessa situação e o produtor, para trazer uma melhor performance em cima do desenvolvimento dessa planta, no controle de pragas e doenças, para que o produtor não precise retirar esse pomar todo do limão siciliano, as plantas, e refazer o plantio. Em 6 anos de idade, o que se deve ser feito aqui? Retirar plantas na linha central e deixar esse espaçamento mais aberto, né? Conforme você arranca essas plantas, né, que vai ser essa linha central, você abre o espaçamento da rua principal do limão siciliano para a outra principal. O produtor vai perder essa linha de produção no meio que tem as plantas do limão siciliano. Mas não adianta ele manter esse pomar com essa linha aqui no meio, porque ele vai continuar gastando muito dinheiro para controlar pragas e doenças, as plantas não vai conseguir desenvolver, e para manter a qualidade dos frutos do limão siciliano tem maior dificuldade. Então, retirar essa linha central, retirar todos os abacate, e assim você consegue transformar esse pomar em apenas um pomar de produção do limão siciliano, e o produtor pode pegar a cultura do abacate e investir numa nova área, porque nessa forma que foi feito o projeto, não tem como produzir abacate consorciado com limão siciliano. Muitas vezes pode surgir a dúvida: ô João, mas por que não retira apenas o limão siciliano da linha central, que é essa daqui, e mantém o abacate? O abacate que ele está utilizando aqui é abacateiro de tropical, de porte grande, variedades que tem um porte de copada muito grande. Por mais que retire e mantenha o abacate aqui no meio, ele vai ter a dificuldade de estar no pomar adensado ainda. Lembrando que o abacateiro com essa idade, né, a partir dos 6 anos de idade, ele não se desenvolve mais. Até o 3º ano é o momento crucial para você formar sistema radicular e formar copada da planta. Então, a partir desse momento, essa planta não consegue ter um melhor resultado, mesmo que você passe a aplicar todos os manejos que seja favorável para a planta do abacateiro. Então não compensa o produtor fazer investimento, sendo que não vai ter resultado. Compensa ele pegar uma nova área e fazer um novo plantio. E para ressaltar, evite trabalhar com consórcio fixo adensado na cultura do abacate e também na cultura do limão Tahiti ou na cultura do limão siciliano, deixando como exemplo para vocês também, porque o resultado é esse que vocês estão vendo. E busque conhecimento, busque profissionais que sejam da área do cultivo comercial de produção de abacate, para que vocês tenham o melhor resultado e um pomar seja eficiente e esse pomar agregue na vida de vocês, não que trazem dor de cabeça para a sua propriedade, para o seu dia a dia aí no campo. E é sempre bom ressaltar que todo produtor que faz o investimento ou na cultura do abacate, ou na cultura do limão siciliano como esse, ou na cultura do limão Tahiti, ou em outra cultura que esteja produzindo na sua propriedade, o que ele busca? Uma rentabilidade, que ele possa ter uma fonte de renda na sua propriedade, para assim para ele tocar os gastos, para ele poder continuar ali no segmento. Um exemplo, um abacateiro como esse, 6 anos de idade, com essa variedade Fortuna que ele está sendo cultivado aqui, no mínimo com essa idade, já era para ele estar produzindo seus 300, 350 quilos dessa variedade, que é uma variedade que tem a característica de produzir rápido e ter uma boa produção por quilo por planta em cima de um bom manejo adequado. O exemplo é o limão siciliano. O limão siciliano hoje, dependendo do mercado que você vai atuar, ele tem um preço muito expressivo no seu valor por quilo. No mínimo, a planta com 6 anos de idade já é para estar produzindo os seus 50, 60 quilos de limão anual. Uma boa rentabilidade, pensando que é um pomar de 6 anos de idade ainda, e não está sendo produzido nada dessa quantidade. O limão que ele está produzindo é um limão de baixa qualidade. Aqui você já pode ver pelo ambiente que vocês estão vendo aqui. E o abacate, a mesma coisa.
Esse abacate Fortuna, ele não está conseguindo qualidade. Com 6 anos de idade, até o momento, ele me passou que colheu das plantas de abacate, que a maioria que ele tem aqui das variedades Fortuna, 80 quilos. Ele falou que o ano mais expressivo que ele colheu foi 90 quilos dessa variedade. Então você vê a quebra que está tendo no pomar e o gasto continua. O gasto continua com pulverização, com fertilidade, com funcionário na roça. E de onde que sai esse recurso? Então por isso que é importante um bom projeto destinado ao seu pomar, para que você tenha uma rentabilidade. Um exemplo, variedade Fortuna, com bom manejo, com 6 anos de idade, acima dos 300, 350 quilos no mínimo. Limão siciliano, com 6 anos de idade, já é acima do 80, 90 quilos anual por planta. Então, você, a partir desse momento, você já tem uma boa produção e você começa a rotacionar a questão de ter a parte financeira em dia na sua propriedade e ter de onde retirar. Agora, nesse momento, o produtor não encontra nenhuma forma de ter parte de lucro e só está tendo prejuízo na sua lavoura. Então, essa finalidade de ter um pomar para trazer parte de investimento, de ter uma questão de ter um lucro dentro da propriedade e assim a propriedade continuar rotacionando, é o ideal, né, que o produtor busque. Mas dessa forma que está sendo produzido essas frutas, esse pomar está sendo conduzido, dificilmente ele vai ter uma solução para essa questão da parte financeira. E lembrando mais uma vez, esse projeto não é nosso, estamos presentes aqui apenas em cima de uma consultoria presencial para passar orientações para esse produtor, o que ele deve fazer para que se transforme esse pomar um pomar rentável e que o produtor comece a ter lucratividade em cima desse pomar para a propriedade dele. E se você tem interesse em conhecer os principais manejos sobre a cultura do abacate ou sobre o segmento da citricultura, na questão de desenvolvimento de projeto, em cima dos principais manejos de controle de pragas e doenças, manejo de fertilidade, na questão de espaçamento, variedades, questão de porte e enxerto e entre outros assuntos relacionados ao segmento comercial de produção de abacate ou da citricultura, eu tenho uma consultoria totalmente online sobre esses dois segmentos. É só você entrar em contato com o e-mail da minha equipe que está na descrição do vídeo. E deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre esse projeto que foi feito para esse produtor. Peço para você deixar aquele gostei aqui no vídeo, isso ajuda demais a gente continuar esse trabalho e faz também que esse vídeo de orientação chegue para mais produtores e assim os produtores consigam um melhor desenvolvimento em seus projetos no segmento da fruticultura. Peço a sua inscrição também, estamos semanalmente sempre trazendo conteúdo para estar agregando no seu dia a dia aí no campo. Até um próximo vídeo, toda a honra e glória a Jesus Cristo.